São João, capítulo 5, verso 39. São João 5, 39. Nós temos, são poucos irmãos, mas temos irmãos aí, governador Valadares mesmo, né, onde vocês residem. Deus abençoe todos vocês. E os daqui de Betim, né? Tem aí o irmão, a irmã Sara, né? E o marido, como é que chama? Edson, né? Bonifácio. Muito bom. Todos vocês. Para juntos adorarmos a Deus. São João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora e nos dê um bom tempo para meditar na sua palavra, recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Não estamos aqui para passar tempo, estamos aqui porque o Senhor nos viu aqui entregando uma palavra para nossos irmãos aqui presente e para todos quantos estão conosco através da internet. Fale conosco, ilumina-nos mais e ajuda tanto aqueles que crêem como aqueles que não creem, aqueles que nos ouvem de bom grado e aqueles que nos ouvem para encontrar alguma falha, mas que o Senhor possa nos ajudar em tudo, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Bom, o irmão Brana disse, se você vem aqui para encontrar defeito, o diabo vai te mostrar um monte. E aí tem defeito em cada um de nós, né? Cada um de nós somos humanos e temos defeito. Eu quero falar um pouquinho com vocês, mesmo que são coisas muito conhecidas, mas vai servir para um testemunho para outras pessoas que estão nos ouvindo e que precisa até de alguma confirmação da mensagem do profeta naquilo que nós temos pregado. Eu vou falar sobre Abraão o chamou de Deus. Eu tenho a mensagem Abraão restaurado para poder ajudar as pessoas, para todos nós posicionarmos as coisas no lugar certo. Porque Abraão não era um representante do irmão Brana, certo? Lá atrás. Nós sabemos disso. Quem representou William Brana no tempo de Abraão foi Elohim. Foi Deus em 16 elementos que apareceu para Abraão. Então vamos focar bem nisto, porque há uma crítica com respeito ao que pregamos de Abraão representar os ministros. Se eu disse alguma vez um tipo, vocês esquecem disso, porque eu não gosto de falar uma coisa que irmão Brana não falou. Mas uma representação, eu posso falar, qualquer pregador pode falar que é uma representação. Menos um tipo, porque um tipo quem fala é o profeta. Se o profeta diz tipo, então nós vamos e falamos também que é tipo. Mas nós queremos focar bem nisto, que Abraão, naqueles dias que viveu, mesmo que o nome dele é que foi mudado, foi o nome de Abraão que foi mudado, de Abrão para Abraão. Mas ele não estava representando o profeta naquele dia. Naquele dia quem representava o profeta era o próprio Elohim. Deus em 16 elementos. E Abraão chamou um homem de Senhor. E se é Senhor, só tem um Senhor. E este Senhor é Deus.
não existe outro Senhor. Por isso nós chamamos Jesus Cristo de Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E Abraão, aqui no capítulo 18 de Gênesis, no verso 2 e 3. Podemos ler 1, 2 e 3 para as pessoas entenderem melhor, que foi a visita de 3 anjos a Abraão. Vou falar, segundo diz a Bíblia, que aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões, agora são homens, 3 varões, estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor. Então guarde bem estas palavras. Abraão disse: meu Senhor. Está aqui em Gênesis 18, verso 3. Isto para mostrar para as pessoas que muitos são pregadores e eles nos ouvem. E eles gostam de nos ouvir para examinar, para pegar o que lhe apraz, o que eles gostam e o que eles não gostam, criticar. Mas tudo isso vale a pena para nós, vale a pena ter eles como nossos ouvintes também, certo? Principalmente como nossos críticos, que a crítica leva a gente a melhorar, a aperfeiçoar. Vocês lembram daquele crítico que ele do cavalo, né, puxando a carroça? Então todo mundo passava e admirava o cavalo puxando a carroça que o rapaz tinha pintado. Aí chegou lá um caipira, quem sabe com um chapéu de palha, e deu uma boa olhada, abanou a cabeça e saiu. Agora, quem pintou o quadro, ele não preocupou muito com aqueles que olharam, viram, foi embora. Ele preocupou foi com aquele que não gostou. Esse rapaz encontrou defeito no meu quadro. Então eu fiz um quadro, pintei um quadro, e ele encontrou defeito. Já foi atrás dele: ô moço, vem cá, o que você achou de defeito ali no meu quadro? Abanou a cabeça, reprovando, todo mundo passa, admira, e você olhou e abanou a cabeça, reprovando o meu quadro? Aí o caipira disse: eu nunca vi um cavalo puxar uma carroça na subida com a venta fechada. Logo ele já tirou o quadro do lugar, foi lá e é só abrir a venta do cavalo. Puxar o carrinho está tudo bem, mas fazendo força na subida com a venta fechada, então não estava certo. Então, o crítico vale a pena. Então, eu creio que esses críticos que nós temos também vale a pena. A gente chega e talvez o cavalo está com a venta fechada, eu vou só meter a mão na venta dele e abrir. Vou abrir. Então o que eu vou fazer hoje é isso daqui. Eu vou bater a mão aqui em Gênesis 18, 3 e abrir para você. Certo? Conforme está aqui também em São João 5, 39. Só pegar e abrir para você mais um pouquinho, para você ver o quadro que a gente tem mostrado. Eu tenho pintado um quadro e mostrado para o povo segundo a mensagem do profeta. Eu sei que as pessoas não entendem, mas eles não entenderam os selos 40 anos. Não entenderam que os trovões foram revelados há 40 anos. Não entenderam o novo nome há mais de 40 anos. E agora eles acham que porque eles sabem alguma coisinha, então eles podem viver criticando. Ele deveria parar e examinar mais, que a vida deles não condiz com a palavra. Certo? A vida deles não condiz com a palavra. Deveriam ficar quieto. Mas não ficam, né? Muitas vezes a gente é culpado que põe eles para falar. Não é? A gente mesmo é o culpado de fazer isso. Mas você quer ver, essa é a verdade. Abraão chamou
aquele homem, 16 elementos que apareceu na casa dele, meu Senhor, apareceu 3, mas Abraão, ele tem revelação, o profeta mostra isso, Abraão tem luz, tem revelação, ele viu 3, mas ele simplesmente chamou meu Senhor, um dos 3, e era um dos 3 homens. Vocês viram aqui que a Bíblia diz varões, aqui no tópico em cima eles colocaram anjos, aqui a Bíblia diz varões. E irmão Brana vem e diz Deus, Elohim. Então, eu quero passar por tudo isso. Você crê no que o irmão Brana falou? Bom, a Bíblia, você lê no cabeçalho, é anjos, 3 anjos. Você lê 18, verso 2 de Gênesis, diz 3 varões. Bom, então agora é homem. É o cabeçalho diz anjo. A escrita da Bíblia diz varões, que são homens, e o meu profeta vem e diz, é Deus. Um deles é Deus. Então, e eu passo por tudo isso, me regozijo, porque eu consigo ver esta simples coisa, esta manifestação. Deus não é diferente dos outros. Você sabe quando Deus apareceu para Abraão, ele não era diferente, ele era um homem igual aos outros. Abraão que viu a diferença. Mas Deus era igual, qualquer um. Ele não veio diferente. Abraão sabia a diferença. E nesse dia final, quando Deus veio também em William Branham, ele veio um homem. Deus não era diferente. Deus era um homem igual a nós, que até casou, teve filhos. Ele não era diferente. Tem que ter alguém para identificar este varão que apareceu. Apareceram 3 varões também, vamos dizer, 3 anjos, 3 varões, e um deles era Deus. Então nós encontramos Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Branham era Deus. Mas quem é que identifica Branham como Deus? Pregadores. Já devia ter aprendido, né? Quem que identifica Branham como Deus? Quem identificou Elohim? Foi Abraão. Olha para você ver. Então, todos nós sabemos que nesse dia do irmão Branham, Abraão não representava o irmão Branham. Era Elohim. Era Elohim que representava o irmão Branham, lá nos dias de Abraão. E aqui aquele Elohim estava numa carne. Aquele Elohim não estava na carne de Oral Roberts, de Billy Graham. Aquele Elohim estava em 16 elementos em William Branham. Aí é fácil. Mas cadê o Abraão para dizer, meu Senhor? Cadê o Abraão para dizer, tem 3 aí, mas um é Deus? Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Tem 3. Mas um é Deus. Eu estou perguntando, quem pode identificar? É a igreja que vai identificar. Por que a igreja tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O quíntuplo de Efésios 4:11. Por que a igreja tem isso? Ela tem para poder identificar. O quíntuplo de Efésios é para identificar o acontecimento do dia. O quíntuplo de Efésios é para identificar se Deus está presente naquele dia. E quem é que crê? É o povo que crê. A igreja crê. Ou a igreja não crê. Mas tem que ter o quíntuplo de Efésios 4:11 para identificar aquela pessoa como Deus naquele dia. Amém. Eu estava pensando, falei, mas será que eu não tenho? Meu Deus, eu não tenho mensagem para ajudar o irmão que me critica? E logo encontrei esse parágrafo aqui. Só para ajudar. Eu não estou criticando ele, eu quero só ajudá-lo. Porque eles colocam hoje em seus Facebook, né? Facebook mesmo?
Tem um monte de coisa aí. Eles colocam, e é muito bom isso daí, vai para todas as nações, todo mundo fica sabendo. E nós também colocamos lá na internet, para vocês ouvir, é só pegar e ouvir, ter paciência de ouvir. Isso faz muito bem. Então, quando eu vejo isto, um identificando o outro, se eu sou, olha, eu não sou, mas se eu sou alguma coisa hoje, não sou eu que me identifico. Se William Branham foi alguma coisa no dia dele, não é o William Branham que o identifica. Quem tem que identificar é o povo. Então vamos começar. Se o quíntuplo de Efésios 4:11 não identifica o que Deus está fazendo no dia, não diz, esse é um anjo, esse é outro anjo, mas esse é Deus. Tem que ter alguém para identificar. Se o pastor, que é o quíntuplo de Efésios, um dos ministérios, quíntuplo de Efésios, se o pastor não viu, não identificou, o seu povo também não identifica. O seu povo fica cego. Você pode ver que o povo pentecostal não identificou o irmão Branham como profeta. Então o que aconteceu com os pentecostais? O seu povo não viu o irmão Branham como profeta. Por que vocês viram o irmão Branham como profeta? Nós identificamos irmão Branham pela Bíblia, pelos sinais, pelos acontecimentos, pela manifestação do tempo, dias de Sodoma, dias de Noé. Nós identificamos um ministério. E por que vocês creem? Porque houve um pastor que identificou aquele ministério naquele dia. E vocês creram. Amém? Então vocês têm que notar que se não tiver um ministério para identificar, e Abraão era esse ministério. Abraão foi quem identificou Elohim. E eu sei que hoje Elohim é o William Branham em carne. Deus em carne, Elohim em carne, é o irmão Branham. Alguém pode chegar e dizer assim, eu não creio no que você está falando. Mas se eu ler o que o irmão Branham falou, você crê, não crê? Eu sei que você é crente. Então eu vou ler o que o irmão Branham falou. Eu vou ler para você o que o William Branham falou. O William Branham foi claro em dizer até o que Deus era naquele dia, mesmo que ele não pode identificar a si mesmo, e Deus deixou escapar, porque Deus sabia que no nosso tempo ia haver muito mais incrédulos, ministros incrédulos, crentes incrédulos. Então precisava de ter uma palavra de um profeta. Antes de eu ler aqui, deixa eu ler esta outra mensagem. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Isso daqui é da voz de Deus. Da voz de Deus? Da voz de Deus. Eventos modernos. Presta atenção no que o irmão Branham diz aqui. Eu quero que vocês percebam a forma do irmão Branham explicar isso para nós. 269. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Observe-o. Ele se refere diretamente à palavra de Deus. Ele nunca veio e lhes disse claramente, ele está falando de Jesus, vós não me conheceis, eu sou o Messias que ressuscitou. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse para o povo, vocês não me conhecem? Eu sou o Messias que ressuscitou. Ele nunca disse isso. Veja, ele somente lhes deu a Escritura. Mas o irmão Branham deu a Escritura, Malaquias 4, Apocalipse 10:7. O irmão Branham deu a Escritura. Chegou um ponto que o povo não conseguiu, nem dando a Escritura. Então isso prova que nós acabamos sendo mais incrédulos no tocante a um profeta do que os judeus foram lá atrás. E Jesus diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Quer dizer, você examina uma escritura, nessa escritura eu tenho vida eterna. Aí Jesus diz, só que tem uma coisa,
elas testificam de mim. Vocês têm vida eterna, porque examinam sabendo que é nela que tem vida eterna, mas esta escritura que te dá vida eterna, ela está falando de mim, disse Jesus. Então aqui o irmão Brana continua dizendo, veja, ele somente lhes deu a escritura, como João fez, os demais, está vendo? Eles mesmo têm que identificar isso. Eles mesmos, o povo mesmo tem que identificar. Mas o que disseram os rabinos do tempo de Jesus? Jesus tem Beelzebul. O que dizia o povo daquele rabino? Jesus tem Beelzebul. O que podia dizer Anás e Caifás? Esse homem não é de Deus. O que diriam os membros de Anás e Caifás? Esse homem não é de Deus. Por quê? O povo fala o que os ministros falam. O povo aprende conosco, os pastores. Por que tem pastores na terra? É para isso, é para ensinar o povo. Nós tivemos aí mais de 40 anos, cheio de pastores da mensagem, e nenhum conseguiu ensinar para nós que o 7º selo era o William Branham, manifestado em carne. Ninguém conseguiu ensinar para nós que os 7 trovões tinha sido revelado, que o novo nome tinha sido revelado. E nós tivemos aí 40 anos, mais de 40 anos, com pastores, que não adiantou nada para isso. Então a mesma coisa é agora. Tem pastores, tem. E pode ter pastores chamados, apelidados, pastores de terceira etapa. Porque a maioria leva um apelido de pastor. Mas não é pastor. Mas ele tem aquele apelido e todo mundo chama ele. Agora, ele é um pastor porque ele identificou o Deus na era e mostrou para o seu rebanho. Esse homem é Deus em carne. Era isso que deveria ter feito o sacerdote dos dias de Jesus. E dito para a sua igreja, ó irmãos, Jesus é Deus em carne. Mas eles não identificaram. Foi por isso que Jesus falou, examinais as escrituras e vocês cuidam ter nelas vida eterna, mas elas dão testemunho de mim. Quer dizer, elas não dão testemunho do seu sacerdote. Elas não dão testemunho do seu pastor. Elas dão testemunho de mim. E vocês não estão entendendo. Eles mesmos têm de identificar isso. Eles têm de julgar por si mesmos. Agora, não durma, julgue por si mesmo. Vamos dizer, as pessoas não julgam, elas estão dormindo. Elas não podem julgar por si mesmas. Julgue por si mesmo. Olha, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram que tinha de acontecer. Eu quero apresentar isso também, você pode não gostar, mas eu quero apresentar isso aqui, ó. Nécios e tardos de coração hoje. Nécios, loucos, tardos de coração. Eles não chegam ao conhecimento da palavra. Que repreensão para aqueles que alegavam conhecê-lo. Está vendo? Você sabe quando nós dizemos que os 7 trovões foram revelados, novo nome foi revelado, terceira puxada, visão da tenda, está tudo revelado, 7º selo em carne, estava revelado em carne. Eles esperavam o 7º selo ser revelado em escrita. O 7º selo era o mistério do dia, o 7º selo era revelado em carne. O povo, os ministros, que têm a obrigação de identificar Deus primeiro que o povo, falharam nisso. Os ministros não identificam aquele homem no qual é Deus naquele dia, então o povo daquele ministro é cego. Por isso Jesus diz, um guia cego está levando outros cegos. Que repreensão. O 271 da mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Note como ele se aproximou do tema. Ele nunca veio. Como eu disse há alguns minutos, e disse claramente, bem, não sabeis que eu sou o vosso Messias. Ele não disse assim. Estou lendo aqui, ó. Bem, não sabeis que eu sou o vosso Messias para esta era? Não sabeis que eu sou ele?
O verdadeiro servo de Deus nunca se identifica. Então Jesus não teve que chegar e falar: eu sou o Messias para esta era. Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo os sinais que eu sou o Messias? Mas quem foi que identificou? Maria Madalena. Ele é Salvador. Quem o identificou? Pedro, o pescador. Olhou para ele e disse: esse daí é o Filho do Deus vivo. Ele identificou. Vale a pena andar até com a Maria Madalena, que identificou o Messias, e vale a pena ter um pastor rude, não culto, até incapaz, mas como Pedro, mas que identificou a manifestação de Deus em carne no seu dia. Amém. Eu estou sentindo bem, eu sinto bem com isso daqui. Eu não importo o que as pessoas estão falando, não penso que eu fico nervoso, não. Eu acho bom, porque as pessoas não estão tendo luz do assunto. Cegos, nécios e tardos de coração, para entender o que eu estou pregando. Osmar, me dê um parágrafo de que Brana representa os ministros. Eles querem. Me dê um parágrafo. Não preciso te dar um parágrafo além do que eu estou lendo aqui. Tem muitos, para você poder ver quem identificou Elohim. Foi a Sara? A igreja? Não. Você vê? Abraão o identificou. Abraão, olha, esse aí é o Elohim. Abraão. Então, quem vai identificar o homem do dia, que foi o irmão Brana? Quem vai identificar? Tem que ser eu, pastor. Tem que ser os pastores que estão me criticando. Tem que ser eles. Mas como que eles vão identificar se eles são incrédulos? Como eles vão identificar o homem do dia se eles são nécios e tardos de coração? Ele não pode identificar. Então o que acontece com quem o segue? Estarão um cego guiando outro cego. Porque eles não podem ver isso daqui. Isso daqui está bem claro. O verdadeiro servo de Deus nunca se identifica. Eu disse assim, Deus permitiu o irmão Brana pregar isso daqui, que o servo de Deus nunca se identifica, e depois pregar isso daqui, identificar, porque o povo não estava identificando. Os ministros dos dias do irmão Brana não o pôde identificar como Abraão identificou Elohim no seu dia. Abraão olhou para um homem e diz: meu senhor. Um homem? Era um homem. Ele não podia falar meu senhor, o senhor é Deus. O senhor é criador. Ele olhou para ele: meu senhor. Por que ele não diz meus senhores? Ló diz meus senhores. Porque o Elohim não apareceu para ele. E Ló pode arrumar muitos senhores para ele. A igreja sem revelação, a igreja que não é eleita, que o irmão Brana diz, Ló não era eleito. Ele era justo, mas não era eleito. Tem muita gente justa na mensagem, mas não é eleita. Não vai adiantar. Ela não sabe identificar Deus, porque Deus não apareceu para eles. Irmãos, essa mensagem apareceu foi para nós. Nós vamos fazer o quê? Apareceu foi para nós. Nós estamos identificando. Alguém disse, me dê um parágrafo que Abraão representa os ministros. Isso daqui não basta. Não basta para você. Eu estou formando um quadro. A venta do cavalo está aberta. Certo? Estou formando um quadro. A vaca está comendo capim aqui embaixo, não na copa da árvore. Estou te mostrando, formando um quadro para você ver. Abraão identificou. Então aqui, quando a gente tem essa luz da palavra, vale a pena. Abraão o chamou de Deus. Uma confirmação para nós. Quem podia dizer que Brana era Deus? Irmãos, nós estamos chegando a um ponto, vocês sabem que nós estamos pregando isso faz muitos anos, mas agora estamos pregando mais fundo. E aí estamos mostrando que é mesmo, que quem não crê já vai embora.
e forma qualquer tipo de ismo aí fora. E muitos que não crê, eles tropeçam em mim. Eu sou a pedra de tropeço, porque Deus falou que ia colocar uma pedra de tropeço em Sião. E o William Branham diz que Sião é a noiva. E nós somos a noiva, então eu sou a pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço. Você vai tropeçar, não no homem, você tropeça na palavra. Está tropeçando na palavra, é uma pedra de tropeço. Mas aquele que nela crer, não será confundido, diz a Bíblia. Aquele que crê na pedra de tropeço. Vamos agora, ele sabe dessa identificação. 157, Abraão restaurado. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Isso é William Branham falando. Eu estou querendo mostrar para vocês a identificação de Abraão, identificando Elohim. Eu, como pastor, e os demais pastores deveriam, como Abraão, estar identificando Elohim. É isso que eu quero que eles vejam. Ele é Deus, Jeová em carne. Ó irmão, isso aqui é bom. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Então, onde estava Jeová? O Jeová Deus estava onde? Quando Abraão diz, olha, aquele ali é Elohim, meu Senhor. Podia ter gente por perto, podia ter, mas lá não tinha. Gente por perto que não cresce, mas gente que depois, ao ler, também não creria naquilo. Mas para Abraão não importava mais. Ele já tinha identificado aquele homem, aqueles 16 elementos, que é um homem, um varão, em carne humana. Abraão disse, meu Senhor. Ele era Elohim. Agora, Branham era 16 elementos, que nem nós, assim. 16 elementos. E o que ele está dizendo? Ô irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é Deus, Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Você quer ver Deus? Agora, o próprio profeta identificou para a igreja. Aquilo parecia um momento de oração. Ele está identificando para a igreja. Ô irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é Jeová Deus na minha carne. Lá no tempo de Abraão, ele era Jeová Deus numa carne, que Abraão olhou e disse, meu Senhor. Nos Estados Unidos, agora, Jeová Deus, Elohim, em uma carne, não em 2, 3 carnes, não, em uma carne, Abraão o identificou. E volto a perguntar, pastores, vocês não são tão cegos assim, não? Creio que não. Mesmo que o diabo tenha cegado, o Deus desta era maligna tem cegado o povo para não crer nesta verdade. Mas vocês não deveriam ser tão cegos assim, não. Vocês não precisavam mais parágrafo do que isso daqui. Não precisava. Abraão chamou de Deus. Quem é que chama Branham de Deus? Cadê o Abraão hoje? Para chamar Branham de Deus. Mas o próprio Branham diz aqui, ele é Jeová Deus na minha carne. Eu não vou chamar quando ele diz que é. Então cadê o Abraão hoje? Lá teve Abraão. Abraão olhou para um homem e disse, esse daí é meu senhor. Eu olho para um homem, Branham, e digo, esse é meu senhor. Por quê? Meu senhor estava em carne. Eu sei, eu tenho o meu Senhor Jesus Cristo. Mas o meu Senhor Jesus Cristo estava agora com um novo nome. O meu Senhor Jesus Cristo estava numa carne em 16 elementos para mostrar seu novo nome. Lá atrás, o Senhor Jesus Cristo estava numa carne, onde estava mostrando o nome de Deus. Mas aqui no final das eras da igreja, o Senhor Jesus Cristo estava na carne do profeta, para mostrar seu novo nome. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Amém? Aqui eu estou falando lá do tempo do irmão Branham.
Não tenta me identificar, porque eles me identificam também como identificar Jesus. O que é o Osmar para você? Um diabo. E para você, um capeta, é a mesma coisa. E para você, um Satanás. E para você, Pedro, o Filho do Deus vivo. O que ele é? Ele é um pregador da palavra, da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Mas você tem que encontrar um Pedro. Você encontra só gente que não tem a revelação que Pedro teve. Eles têm diploma, eles querem se aparecer, nem mensagem eles têm. Querem se aparecer, querem ser algo. Cadê a mensagem? Não tem mensagem. Você tem que carregar a mensagem de outro, que você não tem. Quando tem uma mensagem, ela está pervertida. E quem segue um homem que não identifica Deus no seu dia, está cego, guiado por cego. Quer mais um pouquinho? Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Não pensa que ele morreu, não. Não, mas morreu lá no Calvário. Não, mas estava vivo no Pentecoste. Ele se tornou uma história durante 7 anos da igreja. Não, Brana tirou ele da história. Você quer ver Jesus Cristo? Olha em Brana. Ele está chamando Brana de Jesus Cristo. Não, você quer ver Jesus Cristo? Olhem quem tirou Jesus da história, que fez as mesmas obras que Jesus fez lá atrás e outras maiores ainda, para cumprir São João 14:12. Aquele que crê em mim, aquele, não aqueles. Não são 2 nem 3, não. Aquele que crê em mim. Não adianta nem eu querer fazer os sinais que o William Brana fez. A Bíblia não diz aqueles que creem em mim farão. A Bíblia diz aquele singular que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque vou para o Pai. Deveriam aprender isso. Eles querem pegar até versículos. Irmãos, nós temos que fazer igual o irmão Brana fez. Sabe como você faz como o irmão Brana fez? Apocalipse 10. Você come o livrinho e prega igual o Brana pregou. Come o livrinho, aí você prega 7 trovões revelados, 7º selo revelado, o anjo forte descendo do céu, se materializando em um homem aqui na terra. Deus sendo meu Senhor, num homem. Deus sendo Senhor de Abraão, num homem. Amém. Eu gosto demais dessas coisas, mas eles dizem assim, o irmão Brana vem dizer que aquele mesmo Deus nunca morre, ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. E se o povo não o reconhece, como que o povo pode dizer, meu Senhor? Por isso eles têm que criticar. Osmar, me dá um parágrafo, achando que eles estão fazendo uma grande coisa. Eles não são mensageiros de Deus, não. Anás e Caifás, você pensa que eles eram mensageiros de Deus? Mas eles eram sacerdotes. Se eles fossem mensageiros de Deus, eles apontavam o Messias. Eles diriam, povo, crê naquele homem. Mas como que eles podiam dizer, povo, crê naquele homem? Aí o povo ia sair do ministério deles e ia atrás de Jesus. Não. Olha, aquele homem, ele tem diabo. Ele tem Beuzebu. É o que eles tinham que falar. Eles não tinham ministério de Deus. Eles tinham ministério, mas não era de Deus. O ministério de Deus aponta a Deus. O ministério de Abraão apontou Elohim. O ministério hoje de pastor, o pastor que for de Deus, aponta Elohim em William Brana para o povo. Aponta. É o pastor que aponta. É o pastor. Porque foi Abraão que apontou. Não foi Sara. Irmão Brana diz, Abraão e Sara é o tipo da igreja e Cristo. Esse é tipo da igreja e Cristo. Agora eu estou falando para você, quem foi que identificou Deus em 16 elementos naqueles dias? Foi Abraão. Ló não identificou, mas Abraão o identificou. Amém. Tem muita coisa boa, né? Abraão chamou de Senhor, deixa eu ver se eu li. Eu não li nada aqui, só peguei o parágrafo 81, Abraão restaurado. Nós descobrimos que Abraão permaneceu ali fora, ele era eleito, uma igreja escolhida.
Recordem, o homem que estava em carne humana, o homem comeu carne de novilho, ele bebeu leite da vaca, comeu pão com manteiga, aquele homem, bebendo do leite da vaca. E Abraão o chamou de Elohim. O homem foi chamado de Elohim por Abraão. Quem pode chamar o homem que foi um caçador? O homem foi um pescador. O homem foi um que pregou selos, foi um que pregou as 7 eras, semente da serpente, casamento, divórcio, revelou 7 selos para nós. Quem pode agora identificar quem é este homem? Abraão chamou de Elohim. Será que eu, como Abraão hoje, porque a Sara é vocês, mas sempre o homem, agora o ministro está representado aqui, eu estou te mostrando, é isso. Abraão representava a mim, representava a vocês, pastores. Se vocês podem apontar o Elohim do dia, diz, ó, Brana foi o Elohim do dia, certo? O verdadeiro servo de Deus nunca o identifica. Eu não tenho que falar para vocês, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a mensagem, o que está dizendo aqui na mensagem Apocalipse 10, 8 a 11? Que a noiva, quem é a noiva? João representava a noiva, diz o irmão Brana. Se João representou a noiva, João pegou o livrinho e comeu e profetizou a povos, reis, nações e línguas. Quem é o João? Somos nós. Aqui está agora, João somos nós. Se eu dei conta de comer o livrinho depois do irmão Brana, eu dou muitas graças a Deus. E você também. Se você conseguiu comer o livrinho. Porque agora eu como o livrinho e passo para vocês. Porque agora eu tenho identificado o que é o livrinho. O livrinho era a revelação dos selos, dos trovões. Estava revelado, William Branham revelou. Eu comi esse livrinho. Aí eu passo para a igreja. Aí vocês comem o mesmo livrinho. Amém. Isso daqui faz bem só para quem gosta. Só para a alma. Agora, escuta o que o irmão Brandon fala aqui. Ó. Veja os tradutores. Criticam isto. Os tradutores. Eu quero seguir um indivíduo sábio. Um indivíduo inteligente. Um indivíduo culto. Irmão Brandon diz aqui. Ó. Sabe? Veja. Os tradutores criticam isto. Descubra se isso não é correto. Elohim, Deus. Agora, eu quero que você observe. Isto estava representando algo que positivamente queremos que você veja. Eu estou te mostrando o que ele está representando. Algo que você precisa de ver. Descubra agora por si mesmo. É o melhor que você faz. Glória a Deus. Olha outras coisas importantes do tempo de Jesus para os nossos dias. 190, quem é esse Melquisedeque? Esse Melquisedeque foi carne. Se apresentou em um corpo humano. Então, mais tarde, ele se fez carne. Melquisedeque foi carne. Se apresentou em um corpo humano. Quando ele apresentou para Abraão, era um corpo humano. Ele se apresentou em um corpo humano para Abraão. E então, mais tarde, ele se fez carne em Jesus Cristo. Mas parou ali. E agora, esta noite, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O creem vocês? O irmão Branham não identificava a si mesmo. Ele podia ter identificado. Olha, Melquisedeque foi carne. Se apresentou em um corpo, no tempo de Abraão. Mais tarde, ele veio no corpo de Jesus, ele se fez carne. Ele podia ter dito, e nesta noite, ele é eu em carne aqui para vocês. Ele não identificou. É você que tem que identificar. É você que escuta. É que tem que identificar Deus. Escuta o 191. Quem é esse Melquisedeque? Então, o que é o mesmo ontem? Aí você teria que ver. Quem é esse Melquisedeque? Aquele que era o mesmo ontem, no tempo de Abraão. Pode dizer, hoje, no tempo de Jesus. Para sempre,
no tempo de Brana. O mesmo, que é fim do mundo, fim dos tempos. Escuta, nunca teve nenhum pai, nunca teve nenhuma mãe, ele nunca teve nenhum princípio de dia, nem teve nenhum fim de vida. Agora, não estou falando do homem, estou falando desse ministério que estava em Brana. O ministério, isso é tão profundo, é o ministério que estava em Brana. Esse ministério é o ministério de Melquisedeque. Por isso ele pregou: quem é este? Ele não pregou assim, ó, quem é aquele Melquisedeque, lá do tempo de Abraão? Quem foi aquele Melquisedeque no tempo de Jesus? Ele pregou a mensagem: quem é este Melquisedeque? E quem é que vai identificar? O eleito é que vai identificar. Escuta mais um pouquinho. E ele se encontrou com Abraão. E que classe de sinal executou ele? Então, quando ele se fez carne, ele disse que haveria, ele disse que havia de repetir-se outra vez antes do tempo do fim. Creem nisso? Eu creio. Ele fez isso lá atrás, agora ele repetiu no tempo do irmão Brana. Ele disse que repetiria isso no tempo do fim. E ele repetiu. São parágrafos muito conhecidos que eu tenho pregado sobre isso, irmãos. Mas, se vocês notarem, é uma luz para o dia, hoje. Sempre assim, é uma luz para hoje que nós estamos ouvindo a mensagem. Escuta bem. 239, 240, a união invisível da noiva. Tradução de Goiânia. Observe a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. Note o que sucedeu a Abraão, o escolhido. Note o que sucedeu a Ló e aqueles ali embaixo em Sodoma. Observe a Billy Graham e a Oral Roberts e eles ali embaixo, entre essas denominações. Observe a igreja escolhida, Abraão, tirado para fora, que saiu daquele sistema. Observe que classe de sinal. O próprio Jesus, o Deus encarnado, ali parado em carne humana. Então você pode ver, mas lá naquele tempo ele não chamava Jesus. Mas depois ele veio aqui e mostrou que ele era aquele mesmo Melquisedeque, Jesus. E ele veio mostrando aqui, você diz, esse era um anjo. Você viu aqui o tópico na Bíblia? Apareceram 3 anjos. Você lê na Bíblia, 3 varões. E aqui o irmão Brana vem no parágrafo 240, a união invisível da noiva. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Porque ao mesmo tempo que você vê, aqui no tópico da Bíblia, no cabeçalho, desse capítulo 18, dizendo que eram anjos, você lê na Bíblia, Gênesis 18, 2. Eles eram varões, no Gênesis 18, 3. Um dos varões era Deus. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus. Senhor, Deus, Elohim, ali parado em carne humana, mostrando que ele assim ungiria a sua igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana. Como é que Deus opera em carne humana? É Deus operando num homem. Não é Deus operando em carnes humanas. Não. Deus operando em carne humana. Como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Quem era este? Era William Brana. Abraão pôde identificá-lo. Abraão o chamou de Deus. Então, a igreja não pode chamar Brana de Deus encarnado, porque o pastor da igreja não viu, ele é cego. Ele não pode chamar. Como que vai chamar? Brana Deus encarnado. Ele não pode chamar, ele não viu. Se o pastor não viu, a igreja também não viu. Então nós temos um monte de pastores que só tem o nome de pastor, mas não viu e não vê. E estão tão preocupados. Me deu um parágrafo que Abraão representa os ministros. Está aqui. Abraão o chamou de Deus. Eu estou chamando Brana de Deus encarnado.
Eu estou chamando Brana de novo nome. Eu estou chamando porque eu tenho base na mensagem, na Bíblia, que Deus teria novo nome, é no final das eras. Está em Apocalipse 2:17 e 3:12, que ele teria um novo nome. E ele veio ter um novo nome quando ele manifestou em carne. Deus teve um nome. O povo no Velho Testamento não conhecia o nome de Deus. Moisés perguntou: Senhor, eu vou lá para o Egito, mas eles vão perguntar qual é o seu nome. O que eu vou falar para eles? Deus não falou para ele: fala para eles que eu chamo Jesus. Não. Diga para eles: eu sou, me enviou a vós. Isso não é nome. Eu sou, me enviou a vós. Deus não falava o seu nome. Mas em Isaías diz: o meu povo conhecerá o meu nome. Quando foi conhecido? Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Porque hoje na cidade de Davi nasceu Cristo o Senhor. Isso é Lucas 2:11. Esse Jesus, o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1, 22 e 23. O seu nome será Jesus. Nome de quem? Do menino que nasceu. Que é esse menino que nasceu? Ele é Deus forte. Mas se tiver outro Deus além de Jesus, é fraco. O menino era Deus forte, Pai da eternidade. Se tiver outro Pai, já não pode ser da eternidade, porque Jesus já é Pai da eternidade. Gente, era só entender. Era entender. Não, e tem um parágrafo 35 e 36 da era de Éfeso, que o irmão Brana fala sobre isso. Que Jesus anda sozinho no meio da sua igreja. Com ele não tem Maria, a mãe do seu corpo terrestre. Com ele ele não fala de um pai. É o William Branham que diz: ele é o pai. Alguém fica preocupado com isso? É só entender que o pai estava ali. O pai estava no filho. Você quer o pai? É um título. Ele está no filho. O filho é o nome do pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu acho que aqui encerra, né, irmãos? Se não bastar, nada vai fazer as pessoas enxergar, não. Certo? Nada faz enxergar. A gente precisa ver essa identificação na Bíblia e na mensagem. Se você, vou falar agora com um membro, meu irmão, minha irmã, se você não tem um pastor que identifica Deus em carne humana na sua era, no seu dia, você é cego e tem um cego te guiando. Por quê? Abraão, ele aponta para os ministros. Foi Abraão que disse: esse é Elohim. Sou eu quem diz Brana, foi Elohim em carne. É eu quem digo. Alguém não é, mas não pode. Foi o irmão Brana que falou: tem aqui na Bíblia, tenho essas mensagens para provar e muito mais para provar que o irmão Brana disse que a manifestação do último dia era Deus em carne, era Elohim, certo? E falou mais forte ainda. Ele diz: é Jesus mesmo em carne humana. Você vê, provando sua palavra 236, ele diz: o Filho do Homem é Jesus mesmo em carne humana, que descerá do céu. Se Deus desce do céu numa carne humana, a hora que ele pisa na terra é que ele está nessa carne humana. Ele está descendo do céu. O Filho do Homem está descendo do céu em carne humana entre nós. Foi no tempo do irmão Brana. Só que o irmão Brana podia: o Filho do Homem está descendo do céu e sou eu em carne, ele está na minha carne aqui agora. Não. Ele falou no momento de inspiração que ele falou. Voou para mim aquele sétimo anjo, né? Aquele sétimo anjo, quem tem o sétimo selo, voou para mim. Ali você tem o sétimo selo, tem o sétimo anjo, você tem o Elias, você tem Elohim, você tem Jesus Cristo em carne humana. Ele está em carne humana, chamado Brana. Agora não é mais aquele nome Jesus Cristo, agora é Brana. Mas por quê? Porque agora é novo nome.
O que faz então o nome de Jesus? O nome de Jesus já fez tudo. O nome de Jesus não vai fazer, já fez tudo. O nome de Jesus já me curou, já me salvou, já me perdoou, já me redimiu. Tudo o nome de Jesus já fez. Amém? Agora, o que nome Brana faz? Alguém quer ser batizado em nome de Brana, está errado. Alguém quer orar pelos enfermos em nome de Brana. Não, o nome de Jesus já curou. Para que você orar em nome de Brana? Você diz, mas eu tenho um sinal que eu já orei em nome de Brana e fui curado. Aparecido do Norte também tem um monte de sinal. Eles pedem para Aparecida e são curados. E eu te garanto, o irmão Brana mostra que as pessoas oram um santo, mas quem cura é Deus. E eles pegam, dão glória para um santo de pedra, de barro, de ouro. Então vocês têm que saber, é isso, a operação de Deus já foi feita. Então eu não preciso receber uma oração e nem orarem por mim em nome de William Brana. Nem me batizar em nome de William Brana. Não precisa, está errado. Isso é uma doutrina errada, tal qual batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo é falso. Batismo em nome de William Brana é falso. Está na Bíblia. Não tem outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual o nome que é? Jesus Cristo. Pedro disse, para ensinar as nações, ou Jesus falou e Pedro cumpriu, ensinou as nações, até o fim do mundo. O fim do mundo é aqui. O fim do mundo é aqui. E como que é o batismo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não se pode mudar. As pessoas fizeram isso no tempo do irmão Brana, e estava errado, o irmão Brana saiu do ministério, deixou o ministério por uns anos, porque o povo estava fazendo errado, batizando em nome de William Brana. Hoje, eles estão pensando, porque esse espírito não morreu, ele está por aí. Está por aí querendo levantar outra vez, batismo em nome de William Brana, orar pelos enfermos em nome de William Brana, e tem um monte de gente. Ô pastor, mas você não disse que Brana era Elohim? Você vê? Brana é Elohim, mas tudo que ele tinha que fazer em nome de Jesus Cristo ele já fez. Você não pode misturar os ofícios de Deus. Você não pode. O que Deus fez em Jesus Cristo está feito. Agora, o que ele faz no nome Brana, irmão Brana mostrou que o novo nome está revelado nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Para quê? Para nos dar fé de arrebatamento. É para isso que eu estou pregando para vocês, identificando o homem do dia, William Marion Brana. Identificando. Agora, eu queria que vocês, se fosse sincero, se tivesse honestidade, fosse sincero, identificasse a mensagem do dia que vocês ficaram 40 anos sem saber os trovões, o 7º selo, o novo nome. 40 anos, vocês ficaram sem saber. E hoje estão batendo papo. Eu queria que vocês identificassem a mensagem do dia. Que a esposa de Cristo, ela sabe. Foi através dela que está saindo essa profecia, porque o irmão Brana diz na mensagem de Sardes, ela tem o assim, diz o Senhor. 58 da mensagem da era de Sardes. Ela tem o assim, diz o Senhor. Agora, ela é uma mulher, ela é uma igreja, e ela não pode pregar. Então eu sou o representante dela. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dado, pela sua palavra. E sabemos que hoje nós estamos aqui crendo que somos a igreja de Deus, que tem recebido a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e agora está dando isso para os outros. Porque a sua palavra diz, profetize outra vez a povos, reis, nações e língua. A sua palavra não diz, cure outra vez. A sua palavra diz, profetize outra vez. E profetizar é pregar uma mensagem de profecia, que as pessoas não têm conhecimento. E é isto que nós estamos fazendo através desta igreja de Deus, que tem recebido a comissão de pregar esta mensagem, revelar esta mensagem outra vez para o povo, porque foi revelada nos Estados Unidos, mas o Brasil não sabia. Então agora está sendo manifestada através da profecia outra vez a povos, reis, nações e línguas. Obrigado, Senhor,
pela sua palavra e pela revelação que o Senhor tem dado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.